Quando é que me fodi? Perguntou-se o psiquiatra, enquanto a Charlotte Brontë prosseguia impassível o seu discurso de Lewis Carroll grandioso. Como quem enfia sem pensar a mão no bolso à procura da gorjeta de uma resposta, mergulhou o braço na gaveta da infância, bric-a-brac inesgotável de surpresas, tema sobre o qual a sua existência posterior decalcava variações de uma monotonia baça, e trouxe à tona ao acaso, nítido na concha da palma, ele miúdo, acocorado no bacio, diante do espelho do guarda-fato, em que as mangas dos casacos pendurados de perfil, como as pinturas egípcias, proliferavam na abundância de lianas moles dos príncipes de Gales de seu pai. Um puto loiro que alternadamente se espreme e observa, pensou, concedendo um soslaio aos anos devolutos. Eis um razoável resumo dos capítulos anteriores. Costumavam deixá-lo assim, horas seguidas na sua chávena de Sevres, de esmalte onde o xixi pianulava escalas tímidas de harpa, a conversar consigo mesmo as 4 ou 5 palavras de um vocabulário monossilábico, completado de onomatopeias e guincho de saguim abandonado. Ao mesmo tempo que no andar de baixo, a tromba de papa-formigas do aspirador sugava carnivoramente as franjas comestíveis das carpetes, manejada pela mulher do caseiro, a quem o incómodo das pedras da vesícula acentuava o aspecto outonal. Quando é que eu me fodi? Inquiriu o médico ao garoto, que a pouco e pouco se dissolvia com a sua gaguez e o seu espelho, para ceder lugar a um adolescente tímido, de dedos manchados de tinta, encostado a uma esquina propícia a fim de assistir à passagem indiferente e risonha das raparigas do liceu, cujos choquetes o abalavam desejos confusos, mas veementes afogados em chás de limão solitários na pastelaria vizinha, ruminando num caderno sonetos à bocage, policiados pela censura estrita do catecismo de bons costumes das tias. Entre esses dois estádios de larva incipiente plantavam-se, como numa galeria de bustos de gesso, manhãs de domingo em museus desertos balizados de retratos a óleo de homens feios e de escarradores fedorentos, onde as tosses e as vozes ecoavam como em garagens à noite, chuvosos verões de termas imersos em nevoeiros irreais de que nasciam a custo silhuetas de eucaliptos fritos, e sobretudo as áreas de ópera da rádio escutadas da sua cama de garoto, duetos de insultos agudos entre um soprano de pulmão de varina e um tenor, que incapaz de lhe fazer frente, acabava por enforcar à traição no nó corredio de um dó de peito interminável, conferindo ao medo do escuro a dimensão do capuchinho vermelho escrito por um lápis de violoncelos. As pessoas crescidas possuíam nessa altura uma autoridade indesmentida, avalizada pelos seus cigarros e pelos seus achaques, inquietantes damas e valetes de um baralho terrível, cujos lugares na mesa se reconheciam através da localização das embalagens de remédios. Separado delas, pela subtil manobra política de me darem banho a mim, enquanto eu nunca os via nus a eles, o psiquiatra conformava-se com o papel de quase figurante que lhe distribuíam, sentado no chão da sala, às voltas com os jogos de cubos que se consentem como divertimento dos vassalos, ansiando pela gripe providencial que desviasse do jornal para si a atenção cósmica daqueles titãs, transformada de súbito num desvelo de termómetros e de injeções. O pai, precedido pelo odor de brilhantina e de tabaco de cachimbo, cuja combinação representou para ele durante muitos anos o símbolo mágico de uma virilidade segura, entrava no quarto de seringa em riste e, depois de lhe arrefecer as nádegas com o pincel de barba úmido do algodão, introduzia-lhe na carne uma espécie de dor líquida que solidificava num seixo lancinante. Recompensavam-no com os frasquinhos de penicilina vazios de que se evolava um rastro de perfume terapêutico, tal como dos sótãos fechados surde pelas frinjas da porta o aroma de bolor e alfazema dos passados defuntos. Mas ele, quando é que se lixara? Folheou rapidamente a meninice desde o setembro remoto dos fórceps que o expulsara da paz de aquário uterina à laia de quem arranca um dente são da comodidade da gengiva,
Demorou-se nos longos meses da beira, iluminados pelo roupão de ramagens da avó, crepúsculos na varanda sobre a serra a escutar o lume brando da febre monótona dos ralos, campos em declive marcados pelas linhas dos caminhos de ferro, idênticas a veias salientes em costas de mão, saltou as aborrecidas páginas sem diálogo de algumas mortes de primas idosas que o reumático empenara de vénias de ferradura, tocando com os fiapos dos cabelos brancos os tofos de gota dos joelhos, e preparava-se para explorar de lupa psicanalítica em punho as angustiosas vicissitudes da sua estreia sexual entre uma garrafa de permanganato e uma colcha duvidosa que conservava viva, junto à almofada, a pegada diétida sola do cliente anterior, demasiado apressado para se preocupar com o detalhe insignificante dos sapatos ou suficientemente púdico para manter as piugas naquele altar de blunorragias a taxímetro, quando a Charlotte Brontë o despertou para a realidade presente da manhã hospitalar, sacudindo-lhe as mãos, ambas as dobras do casaco, ao mesmo tempo que entrelaçava o grosso fio de lã libertária da Marselhesa no crochê bairrista do fado alexandrino, com as agulhas destras de um contralto inesperado. A boca dela, redonda como argola de guardanapo, exibia ao fundo a lágrima trêmula da úvula balouçando como um pêndulo ao ritmo dos seus berros. As pálpebras tombavam sobre as pupilas perspicazes à laia de cortinas de teatro que tivessem descido por engano a meio de um berreste sabiamente irónico. As cordas de nylon dos tendões da nuca esticavam-se de esforço sob a pele e o médico pensou que era como se Fellini houvesse invadido súbito um desses belos dramas paralisados de Chekhov em que gaivotas gasosas definham de dor contida atrás da chamazinha vacilante de um sorriso, e que para lá da porta fechada as empregadas se deviam principiar a agitar de inquietações solícitas, imaginando enforcado no elástico preto de uma liga. A Charlotte Brontë, saciada, empoleirou-se no trono da marquesa como quem regressa de moto primeiro ao orgulho intransigente do exílio. «Seu grandíssimo cabrão de merda!» articulou ela, em tom distraído de quinquagenária que conversa com as amigas contando as malhas do tricô. O psiquiatra apressou-se a aproveitar essa favorável disposição de humor para se escapar à surrelfa para a trincheira da sala de pensos. Uma enfermeira que ele estimava e cuja amizade tranquila apaziguara mais de uma vez os impulsos destrutivos das suas fúrias de marmoto, preparava pacificamente as medicações do almoço, vertendo comprimidos idênticos a Smarties num tabuleiro repleto de copinhos de plástico. «Diolinda», informou a ele, «estou a tocar no fundo». Ela abanou o rosto em bico de tartaruga bondosa. «Nunca mais tem fim essa descida?» O médico ergueu os botões de punho ao teto de caliça descamada numa patética imploração bíblica, na esperança de que a teatralidade voluntária ocultasse parte do seu sofrimento verdadeiro. «Você encontra-se, observe-me bem, por felicidade sua e infelicidade minha, defronte do maior espeleólogo da depressão, 8.000 metros de profundidade oceânica da tristeza, negrume de águas gelatinosas sem vida, salvo um ou outro repugnante monstro sublunar de antenas, e tudo isto sem basticafo, sem escafandro, sem oxigênio, o que significa, obviamente, que agonizo. «Por que não volta para casa?» perguntou a enfermeira, que possuía o sentimento prático da existência e a certeza inabalável de que, ainda que a linha reta não seja forçosamente o caminho mais curto entre dois pontos, é pelo menos o aconselhável à deslabirintação dos espíritos tortuosos. O psiquiatra pegou no telefone e pediu para ligarem ao hospital onde um amigo trabalhava. «É o momento de me agarrar a qualquer coisa», decidiu ele. «Porque não sei. Porque não posso, porque não quero, porque perdi a chave», declarou à enfermeira, sabendo perfeitamente que mentia. «Eu minto, e ela sabe que eu minto, e que eu sei que ela sabe que eu minto e aceita isso sem zanga nem sarcasmo», verificou o médico. «De longe em longe cabe-nos a sorte de topar com uma pessoa assim, que gosta de nós, não apesar dos nossos defeitos, mas com eles, num amor simultaneamente desapiedado e fraternal, pureza de cristal de rocha, aurora de maio, vermelho de Velázquez. Olhe,
disse o médico, tapando o bocal com a manga. Nem calcula quanto lhe agradeço você existir. Nesse instante, a voz do amigo chegou pequenina ao telefone, formulou com cuidado. Está? E ele fantasiou uma pinça delicada, colhendo suavemente qualquer coisa de frágil e precioso. Sou eu, respondeu rápido, porque sentiu que principiava a emocionar-se. Estou a tocar o fundo do fundo, e precisava de ti. No silêncio do telefone, adivinhou o amigo a desenrolar mentalmente na cabeça o horário do seu dia. Posso combinar um almoço, anunciou por fim. Íamos juntos a uma dessas manjedouras que tu frequentas e durante o hambúrguer descarregavas a alma. Há uma nas galerias, resolveu o psiquiatra, fitando a enfermeira, que saía com um tabuleiro repleto de grãozinhos vermelhos, amarelos e azuis, a estremecerem nos receptáculos de plástico. E obrigado. Há uma, confirmou o amigo. O médico pousou o telefone com a velocidade suficiente para não ouvir o som do aparelho desligar-se. Inútil ruído penoso que lhe recordava discussões azedas alimentadas pelo despeito e pelo ciúme. Compunha a gravata que a Charlotte Brontë desarrumara, em busca da bissetriz dos colarinhos, quando o Napoleão da dentadura postiça, chocalhando centenas de molares, o veio avisar que o chamavam da urgência. Do quarto de banho em frente, saiu a correr uma rapariga meia nua abraçada a um molho de jornais em farrapos. Há que apertar a tarraxa Anélia, opinou o corso das mandíbulas desmontáveis. Não se consegue aturar. Ainda agora me disse que queria ver o meu sangue a escorrer aos saltos pelo corredor da enfermaria. Tem as nádegas cheias de caroço das injeções, defendeu o médico. Que lhe posso fazer? Além disso, a senhora não acha poética a ideia do seu sangue derramado? Um fim a César? Que mais quer? E acrescentou num sussurro de confidência. Que pensa a chefe das mortes violentas? Talvez deem o seu nome a uma sala de hospital. No fim de contas, o Miguel Bombarda afinou-se de um tiro. De longe Anélia enviou-lhes o mais obsceno gesto do seu mostruário elementar do colégio de freiras. Alguns dos jornais caíram-lhe das mãos, perto de uma empregada que encerava o soalho, tripulando uma maquineta prima de um cortador de relva esquemático, a qual devorou incontinente as notícias num apetite ronronante de jiboia. Tossiu 3 ou 4 vezes, soluçou e imobilizou-se de encontro à parede numa agonia espetacular de King Kong cinematográfico. O Napoleão precipitou-se a chinelar para ela como para um filho doente. O psiquiatra calculou que fosse tentar, desesperada, a respiração boca a buraco, e voltou as costas enfastiado por esse ato de amor contra a natura. O robô de puxar lustre é bom na cama? Perguntou à enfermeira, que regressava sem semartis, empunhando o tabuleiro vazio desprovido do encanto trêmulo das pastilhas. Quanto mais se conhecem os homens, mais se apreciam os eletrodomésticos, respondeu ela. Eu vivo maritalmente com um fogão de 2 bicos e somos felizes. Só é pena o pulmão de aço da botija de Gacilda. Num asilo de malucos, onde estão os malucos? Insistiu o médico. Porque nos arrastamos aqui, nós, os que ainda possuímos licença de saída diária, se todas as semanas há um barco para a Austrália e existem bumerangues que não regressam ao ponto de partida. Eu sou velha demais e você é demasiado novo, explicou a enfermeira. E os bumerangues acabam sempre a voltar, nem que sejam bicos de pé, à noite, num assobiozinho envergonhado. Voltar, pensou o psiquiatra, repetindo a palavra, num vagar de camponês que enrolasse mortalha pensativa na tarde de um campo de trigo. Voltar, abrir a porta com a simplicidade literária do suave milagre e informar sorrindo: estou aqui? Voltar como um tio da América, um filho do Brasil, um miraculado de Fátima de vitoriosas muletas ao ombro, iluminado ainda pela visão de uma quiromante celeste manejando hábeis truques bíblicos no palco de uma azinheira. Voltar como voltar há anos atrás da Guerra de África, às 6 da manhã, para um mês de felicidade furtiva, numa mansarda oblíqua, a certificar-se rua a rua no táxi de que nada mudara na sua ausência, país a preto e branco de muros caiados e de viúvas de negro, de estátuas de regicidas a levantarem braços carbonários em praças habitadas, em doses equitativas de reformados e de pombos, uns e outros esquecidos já da alegria de um voo, a sensação de haver perdido a chave, embora a conservasse no porta-luvas do automóvel entre papéis manchados de óleo e tubos de comprimidos para dormir, fê-lo experimentar a angústia sem amarras da solidão absoluta.
Algo que desconhecia lhe entortava os gestos, impedia-o de marcar o número que seguia ao seu nome na lista telefónica e pedir socorro à mulher que amava e o amava. A crueldade dessa impotência subiu-lhe aos olhos num nevoeiro de ácido difícil de reprimir, como a turbulência de um arroto. Os dedos da enfermeira vieram tocar de leve o cotovelo. Se calhar, disse ela, sempre é capaz de haver bumerangues que não regressam. E conseguem manter-se à tona mesmo assim. E pareceu ao psiquiatra que acabava de receber uma espécie de extrema-unção definitiva.